Oi, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de todos. Nosso bate-papo do mês, a gente vai falar sobre AVCB e combate a incêndio em condomínios. Conosco, nós temos o Franklin Borges. O Franklin, ele é bombeiro militar. A- Aqui na Organismo Meu Condomínio, todo mês, a gente faz esses nossos bate-papos com um especialista. A gente levanta um tema na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp. O pessoal da comunidade vota sobre o tema e a gente busca um convidado para falar com a gente sobre isso. E isso faz parte do nosso DNA, porque a gente busca revolucionar o nosso mercado, que é o mercado de condomínios. E como é que a gente faz isso? Com transparência, economia e eficiência, através da educação, conhecimento e tecnologia. A educação a gente traz através dos nossos bate-papos com especialistas, o conhecimento pelos materiais que a gente cria e divulga através dos nossos canais, redes sociais, e a tecnologia são as plataformas que a gente oferece para os síndicos e para os gestores condominiais. A gente tem um perfil super ativo no Instagram, que a gente está sempre colocando vídeos, conteúdos, trazendo temas importantes para a nossa comunidade, e no TikTok também. Então, aqui a gente tem as nossas redes sociais para que vocês participem. Também nós fizemos um mini curso para brigada de incêndio. A gente tem um curso super completo sobre manutenção predial. A gente tirou uma parte desse curso, que é brigada de incêndio, e o síndico ou o gestor condominial pode comprar só essa parte do curso, que é muito importante e muito útil para a gente ter aí no nosso dia a dia. E agora eu começo meu bate-papo aqui com o Franklin. O Franklin, ele é bombeiro militar do Espírito Santo, engenheiro civil. Ele vai bater um papo com a gente sobre a VCB, por quê, como, quais são as implicações de não ter. Então, com a palavra aí, meu amigo Franklin. Então, queria primeiro começar a entender um pouco da sua história. Conta para a gente um pouco da sua jornada, Franklin. Como é que você começou tanto como engenheiro como bombeiro? Explica para a gente um pouco essa sua trajetória na carreira. Muito bem. Boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo bem? Perfeito. Show de bola. Então, pessoal, meu nome é Franklin Borges Neto. Eu ingressei no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo no dia 20 de junho de 2011, faz pouquinho tempo. E durante um bom tempo na minha carreira, eu trabalhei na atividade fim do bombeiro, né? Que foi na parte de resgate, combate a incêndio, no operacional, aquilo que nós chamamos de operacional. Depois de uns anos no operacional, eu fui transferido para o setor que cuida das brigadas de incêndio, né? Porque aqui no Espírito Santo, eu creio que em todo o Brasil, o bombeiro ele é responsável por regulamentar essa parte de brigada de incêndio e bombeiro civil. Então, eu trabalhei por alguns anos, 3 anos, 3 ou 4 anos nessa parte de treinamento de brigada, dava curso para bombeiro civil e fiscalizava também as brigadas. Então, aqui no bombeiro, todas as brigadas elas são avaliadas pelo bombeiro, né? Então, assim, as empresas têm as escolas privadas que dão os cursos, mas a avaliação ela é feita dentro do bombeiro. Então, eu trabalhei por alguns anos nessa parte. Então, quando eu estava trabalhando nas brigadas, eu sempre quis ser engenheiro, então eu iniciei o curso de engenharia civil. E aí, quando eu estava para me formar, no meu, no meu último ano de engenharia, surgiu a oportunidade de eu ser transferido para a gerência de engenharia e arquitetura do Corpo de Bombeiros. Então, foi quando eu solicitei a transferência para a gerência de engenharia e arquitetura.
E nessa gerência nós cuidamos de todas as obras do Corpo de Bombeiros, né? Não é a parte de fiscalização do incêndio, é a parte que cuida das obras do Corpo de Bombeiros, né? Reforma de quartel, construção de quartel, toda essa parte. E há uns três anos atrás, eu abri uma empresa, eu me juntei ao meu irmão, abri uma empresa para prestar consultoria de engenharia civil para o público voltado especificamente, principalmente para condomínio, né? Atendemos todos os tipos de edificação, mas os nossos principais clientes são condomínios. Então, na nossa empresa, a gente faz toda a consultoria de manutenção das edificações, fazemos as inspeções prediais, avaliação de imóveis, né? E toda a consultoria de obra também para o condomínio. A gente atua como se fosse o engenheiro do condomínio, né? O condomínio nos contrata para cuidar toda essa parte de engenharia civil do condomínio. E uma das principais partes é o plano de manutenção preventivo, que tem muitos condomínios, graças a Deus, estão colocando em prática. Então, e essa parte de incêndio, ela entra e é muito importante nesse plano de manutenção preventivo das edificações, né? Porque essa parte de manutenção, ela consegue evitar muitos transtornos futuros, né? E, e, e Então, o, resumindo, é isso. um ponto importante que parece que todo mundo sabe e todo mundo entende, mas na prática, o que é o AVCB, o Franklin? E qual que é a importância dele, das rotinas, para que isso tenha periodicamente revisado, avaliado? Fala um pouco para a gente né, uma visão do que é, na prática, um AVCB. Como se eu estivesse explicando para o meu filho, meu filho, AVCB é isso aqui. Isso é uma pergunta simples e profunda ao mesmo tempo. Então, o AVCB é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Aqui no Espírito Santo a gente chama de Alvará de Licença, ALCB, né? Aqui no Espírito Santo é a ALCB, Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros. Então vamos lá, vamos partir do princípio. Há, muito, há muitos anos atrás, a incidência de incêndios fatais eram muito maior do que hoje, porque as edificações não tinham nenhum preparo de prevenção ou de combate a princípios de incêndio. Então, com o passar do tempo, as corporações, os estudiosos, na verdade, né? Os acadêmicos, os estudiosos foram percebendo que as edificações elas necessitavam de um arcabouço de defesa contra os princípios de incêndio. Por quê? O que se tinha para combater o incêndio era o bombeiro ou carregar água nas costas. Então, por exemplo, você tem uma edificação a 10, 15 quilômetros do corpo de bombeiros mais próximo. Existem incêndios que se desenvolvem por completo em 5 minutos, a depender das condições locais, né? Se tiver condição de combustível, comburente adequado, em 5 minutos o incêndio se alastra. Então, é tudo muito rápido. Então, normalmente, quando a guarnição do bombeiro chegava na edificação, estava só o pó. Já tinha morrido um monte de gente, porque não tinha saída de emergência, não tinha nada disso. Vocês imaginam o desespero que era. Então, com o passar do tempo, a legislação foi evoluindo. É, é, a palavra certa é essa mesmo, embora ela pareça meio grosseira, mas a legislação foi evoluindo para impor às edificações um mínimo, um mínimo de, de equipamentos para defesa e proteção em caso de sinistro. Não é somente incêndio, mas a pânico também, né? Então, a legislação foi evoluindo
à medida em que se descobriram, em que foram desenvolvidos equipamentos mais modernos, todas essas questões. Então, foi evoluindo nesse sentido. Então, a legislação dos países, aqui no caso do Brasil, dos estados, evoluiu para esse sentido, para obrigar, impor às edificações um mínimo sistema de proteção e segurança contra incêndio e pânico. Só um pouquinho, pessoal. Então, o que que é o alvará? O que que é de, o alvará do Corpo de Bombeiros? O alvará, ele diz, né, a edificação que o possui, que essa edificação possui, ela contém esse mínimo de equipamento de proteção contra incêndio e pânico em funcionamento, né? Então, ela, de certa forma, é um atestado de que essa edificação ela possui um grau satisfatório de segurança, né? Um grau satisfatório de segurança. Não significa que essa edificação nunca sofrerá um incêndio, mas ela possui ali todos os equipamentos em condições para debelá-lo ainda em seus estágios iniciais. E aí o combate é muito mais facilitado, né? Então, espero ter sido claro. Se tiver alguma dúvida, o pessoal pode perguntar, pessoal. Isso aqui não é um monólogo, não. Legal, legal. Não, quem tiver dúvida pode participar também, exatamente, não é uma conversa fechada. E né, uma coisa que eu costumo falar muito é que o síndico, ele é o CEO, né? Ele é o presidente, ele é o grande responsável pelo condomínio, né? E numa situação que o síndico eventualmente não tem o AVCB, ou enfim, o condomínio não tem esse laudo, qual que é a implicação que o síndico tá correndo, né? Qual que é o risco que ele está correndo nessa história toda? Sim, eu vou responder, Eduardo, só que teve um participante que levantou a mão. Isso, Munei. Fala aí pra gente, Munei. Vou perguntar. Olá, boa noite, Frank. Tudo bem? Boa noite. É, é o seguinte, é uma opinião e ao mesmo tempo é uma pergunta, né? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele estabelece ou ele fornece um documento que demonstra que naquele momento que foi feita a vistoria, o prédio estaria com condições de combater um princípio de incêndio, né? Tem brigada, tem hidrante, tem extintor, tá tudo ali, tem sinalização e tudo mais. Agora, o funcionamento efetivo desses equipamentos depende muito da manutenção constante do responsável pelo condomínio, né? Incêndio não marca a hora, não agenda o dia nem a hora. E que tem muita gente que fala, não, mas como pegou fogo eu tinha AVCB? Uma frase que eu já até ouvi dizer isso aí. E também quanto à seguradora, aí vem a minha pergunta, quanto à seguradora, se que não paga um sinistro de incêndio, se tem ou não a VCB. Às vezes, a seguradora faz uma apólice para um edifício sem a VCB. Você tem alguma informação para passar para a gente sobre isso? Isso, excelente pergunta. Realmente, você falou algo muito correto. O alvará, ele diz que no momento que foi feita a vistoria, a edificação está ok, tá? Conforme a legislação. Sobre a questão da seguradora, aí a gente entra na pergunta que o Eduardo fez, que tem as questões legais e as infralegais. Eu vou responder as duas perguntas ao mesmo tempo. Ok? Vou só estabelecer uma sequência lógica de pensamento, mas eu vou responder a sua pergunta também. O que acontece? Legalmente,
o síndico, ele é responsável pelo condomínio. Então, vamos lá. Se Deus me livre, acontece um incêndio no condomínio que você é síndico. Imagina você que uma pessoa vai a óbito nesse incêndio. E o alvará do Corpo de Bombeiros está vencido. Lembrando, pessoal, que o alvará o fogo, ele não tem medo do alvará, não, viu? Né? Não é porque o alvará está em dia que o fogo vai falar, não, aqui nesse prédio, o alvará está em dia, então as condições de combustível e comburente não funcionam. Não. Mas, legalmente, se o alvará está em dia, significa que o síndico, que é o responsável pelo condomínio naquela época, ele fez aquilo que podia ter feito. Então, o síndico não é responsabilizado por esse incêndio. Agora, se o incêndio ocorre, você tem uma vítima fatal e o condomínio, a edificação não está com o alvará em dia, isso se torna um agravante. Um agravante. E aí o síndico pode vir a ser responsabilizado. Pode vir a ser responsabilizado. Com relação aos seguros, as seguradoras, elas não gostam de pagar nem quando você está com o alvará em dia. Né? A verdade é essa. Porque a seguradora, ela gosta de receber o seguro, mas se acontecer alguma coisa, ela não está a fim de pagar nada, não. Então, ela pode até fazer o seguro com alvará vencido. Na verdade, eu acho muito estranho, né? Se ela fazer, ela está incorrendo em erro. A não ser que seja um seguro mais abrangente, né? E aí ela vai colocar um adendo lá. Fala assim, olha, o alvará do bombeiro não tá em dia, então não vai cobrir a parte de incêndio, né? Quando ela faz um seguro mais abrangente. Mas dificilmente uma seguradora vai querer cobrir o, o, os gastos quando o alvará ele tá vencido. Dificilmente. E aí a gente gera um outro problema. Aconteceu com a, aconteceu com a síndica de um condomínio que eu presto assessoria. Ela tem um apartamento em um outro prédio e o apartamento dela pegou fogo. E aí o alvará estava vencido. Assim, não teve vítima, mas ela teve muitas perdas, né? O seguro não quis cobrir e aí ela entrou contra o condomínio. E aí o condomínio teve que ressarci-la pelas perdas dela. Então, essas coisas acontecem. Então, assim, até para vocês dormirem tranquilos, é sempre bom estar com o alvará em dia. Eu ia perguntar isso, se você lembrava de algum caso que, pelo fato do condomínio não ter o AVCB, houve alguma punição, penalidade ou algum prejuízo por conta disso. Então, numa situação igual você falou dessa moradora, é, o condomínio não tendo o AVCB, Não tem. tanto Aí, faz, ele vai ter que pagar pelo prejuízo. aí, no caso, ela entrou na justiça contra o condomínio, porque não tinha alvará. Aliás, teve um agravante maior ainda. Não só não tinha o alvará, como algum equipamento, agora não estou lembrando qual, algum equipamento de proteção não funcionou. Não lembro agora se foi o SHP, que é o sistema de dentro de parede, ou os extintores. Agora não lembro. E já tem algum tempo que isso aconteceu. Aí teve esse agravante ainda. Aí não teve para onde correr. O condomínio teve que ressarcir toda a reconstrução do apartamento dela, a reforma do apartamento dela. E isso acaba virando um problemaço, porque assim, eu como morador, eu ainda posso entrar contra um processo contra o síndico, né? Porque assim, é, essa despesa vai ser um rateio feito em todos os moradores e eu como morador necessariamente não tenho que pagar, porque o síndico deveria ter deixado o condomínio com a VCB, né?
E aí tem essa questão também. Você, como síndico, você está passivo disso, de ocorrer isso aí, né? Já que você é o responsável, gente, a partir do momento que vocês assumem a cadeira de síndico, tudo que acontece dentro do condomínio, vocês são responsáveis ou corresponsáveis. Não tem muito para onde correr. Então, é sempre bom vocês procurarem se resguardar. O que às vezes acontece quando a edificação é muito antiga, e aí você precisa de alguns ajustes na edificação para poder atender às exigências das corporações, né? E aí isso pode ficar um pouco caro. Isso acontece com alguma frequência. O que às vezes acontece é que os moradores não querem arcar com isso, aí vai empurrando para frente, vai empurrando. Realmente, o síndico, às vezes, ele não tem o poder monocrático de fazer valer a sua voz nesse caso. Mas ele precisa se resguardar, ele precisa levar para as reuniões, ele precisa dar parecer pela aprovação. E aí, se os condôminos não aprovarem, de alguma forma você tá reduzindo essa responsabilidade, porque é como se você tivesse tentado fazer o certo, entendeu? Mas aí os condôminos se reuniram, não, a gente não aprova esse gasto. Então, é uma forma de vocês se resguardarem, mas é importante que vocês fiquem sempre atentos, porque essa parte de proteção contra incêndio e pânico é algo muito sério. É algo que pode dar realmente problemas muito graves. Eu vou além, viu, o Franklin? É, os moradores não querem ou não aprovam a VCB, todas as obras ou melhorias envolvidas na VCB. O síndico não. Quando estou conversando com alguém, eu digo claramente: olha, então coloque o seu cargo à disposição, renuncia, porque mesmo na situação que você falou, que tá em assembleia dizendo que os moradores, vamos dizer assim, são anuentes ou compactuam com o fato de não ter a VCB, se tiver um prejuízo gigantesco, alguém perder um carro, alguma coisa do tipo, cara, eu dou certeza absoluta que essa pessoa, mesmo tendo assinado a ata, ela vai entrar contra o condomínio e contra o síndico pedindo o ressarcimento. Então, assim, não vale o risco por isso, né? Então, se o pessoal dessa ideia, eu acho que o síndico tem que sair do jogo, porque, e digo mais, tem que sair do jogo e vender o apartamento, porque se ele não conseguiu convencer a comunidade do risco, ele está no lugar errado, que né, é muito perigoso isso. Verônica, manda para a gente aí a sua pergunta, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim. Então, eu queria aproveitar o gancho aqui do que o Franklin acabou de falar, e você também, Eduardo, porque é a situação exatamente que eu vivo aqui no meu condomínio, né? Só que aqui, graças a Deus, a gente conseguiu convencer o pessoal, né, de que é importante a renovação do AVCB. E só para compartilhar um pouquinho, que eu sei que deve ter outros síndicos aqui, que pode ser que passem pela mesma situação, nós somos um condomínio aqui de 12 unidades, né? E aqui eu descobri que o AVCB nunca foi renovado, tá? É uma edificação de 94, tá? Recentemente eu consegui desarquivar o projeto de combate a incêndio e eu fui descobrir que nunca houve nenhuma renovação de AVCB. E eu fiquei simplesmente abismada, né? Porque eu falei, puxa vida, já passaram tantas pessoas por aqui, né? Tantos síndicos, inclusive advogados, enfim, e ninguém se preocupou com isso. E aí, o que que eu fiz, né? Aqui é bem complicado porque é muito pequeno, a gente tem um orçamento muito enxuto, né?
E o que que eu fiz? Levei para a Assembleia, né, o assunto, levei na forma de, não de ter opção, vamos fazer ou não vamos fazer, né? De que forma eu levei? Vamos precisar fazer uma arrecadação extra, vamos precisar levantar um dinheiro só para tratar da renovação do AVCB, porque o condomínio não tem recurso, né? Nós não temos recurso, nós vamos precisar fazer várias adequações, né? E então eu levei 2 opções de arrecadação mensal e falei para o pessoal: é isso aqui que nós temos, né? Expliquei sobre a importância do AVCB, expliquei sobre os riscos, né? Coloquei os riscos e coloquei, pessoal, nós temos essa e essa opção. Qual vocês escolhem? Nós precisamos fazer essa arrecadação, não temos opção. Porque se eu não fizer e acontecer alguma coisa aqui no condomínio, a responsabilidade é minha. E aí o pessoal ficou ciente, todo mundo concordou, né? É claro que nós jogamos um valor um pouquinho mais alto e um valor um pouco mais baixo. Eles optaram pelo valor mais baixo, mas nós estamos conseguindo, já iniciamos em fevereiro as arrecadações, nós já estamos com um valor aí considerável para conseguir dar início à renovação aqui do nosso AVCB. Então, eu acho muito importante, né, que os síndicos levem de uma forma na Assembleia que as pessoas entendam que o síndico não tem a opção de não fazer, né, porque é um risco tanto para as pessoas, para os moradores que estão ali, quanto a responsabilidade que o síndico assume, né, se acontecer algum problema. Então, eu queria só compartilhar, né, aproveitando o gancho aí, uma forma, né, de aprovação, né, de tentar levar isso e fazer as pessoas entenderem que quanto vale, né, a vida delas, quanto vale a vida de um familiar, de uma pessoa que pode perder a vida ali no incêndio, né, numa situação. Então, aqui nós conseguimos dessa forma, mas realmente é bem difícil convencer as pessoas e fazer as pessoas entenderem essa importância, né? Verônica, eu tô lembrando que eu estava vendo uma, uma pesquisa que eles faziam o seguinte: eles pegavam determinado tema e colocavam para a pessoa decidir, como se fosse uma resposta aberta. E faziam a mesma pergunta fechada. É assim: você pode pagar R$ 10 assim, ou você pode pagar R$ 12 assim. Né, que foi um pouco do que você fez. Você não está questionando se tem ou não tem que fazer o AVCB. Você já foi bem assertiva, levando o seguinte: olha, o AVCB, a gente pode dividir ele em 24 vezes ou em 12 vezes. Como é que vocês querem? Né? E quando você coloca essas opções na mesa, tá claro que ou paga em 12 ou paga em 24. Não tem podemos fazer ou não podemos fazer. Então, o síndico, eu acho que tem que ter essa postura assertiva de colocar na mesa o que quer ser decidido, né? Se você quer que isso seja aprovado, você já encaminha, olha, a gente pode fazer isso em 12 vezes de tanto ou em 36 de tanto, mas você já tem que chegar com a sua resposta pronta, né? A resposta é sim. É um sim de um jeito ou um sim de outro jeito. Exatamente, Eduardo. Marcelo, vamos lá. Fala para a gente, por favor, sua dúvida, o seu comentário. Boa noite, pessoal. Boa noite, Frank. Seguindo aí o entendimento da colega, da Verônica, eu tenho que, tão importante quanto a renovação do AVCB, a apresentação em assembleia para aprovação dos quesitos necessários, o condomínio, de um modo geral, ele deve adotar uma rotina de simples inspeção, tá? Principalmente na central de alarme, que ela é a primeira a gritar. No caso de um incêndio, de uma detecção de fumaça, um acionamento de botoeira, por exemplo, é a central que vai tocar. E, geralmente, essas centrais elas são instaladas na portaria, né? A construtora já deixa pronta ali. E o primeiro, a AVCB, é sempre mais fácil de se conseguir, por causa que, quando a construtora entrega um empreendimento,
não tem praticamente ninguém morando ali. Então, os critérios de análise dos agentes, né, do Corpo Bombeiro, são mais brandos em relação a quando se vai renovar esse ABCB depois de alguns anos, certo? Então, é importante, extremamente importante, manter essa central em ordem, com a bateria em dia. Geralmente, a recomendação de troca das baterias é a cada 1 ano. Pode-se programar, por exemplo, uma troca antecipada a cada 10 meses das baterias. Muitos problemas em central de alarme são resolvidos com a simples troca de bateria, né? E também o treinamento operacional, porque o alarme ele pode ser direcionado para tocar somente na portaria ou no geral no prédio, né? Quando tem-se uma portaria 24 horas os porteiros são treinados a lidar com essas situações, a acionar os brigadistas, né? Acionar o Corpo Bombeiro, que é o primeiro passo, eles sabem como lidar com essa situação, né? Existe um normativo, inclusive ele vem de uma literatura internacional, que é a NFPA 72. É uma literatura seguida por vários países, né? E ali está bem claro sobre essa importância de se adotar uma rotina periódica de inspeção, o próprio condomínio fazer essa inspeção. Eu vou um pouquinho além, né? Dependendo da central, ela mantém um scanner. Esse scanner, ele segue os dispositivos, que são as botoeiras e os detectores de fumaça. E esse scanner, ele tem um tempo de velocidade para poder fazer essa varredura, né? E demonstrar que está tudo em ordem. Então, por exemplo, se tiver alguns dispositivos falhando, botoeira, por exemplo, ou algum detector de fumaça que já passou da validade, esse scanner, o tempo dele ele se torna maior. O que eu quero dizer com isso? Em uma situação de real, né, num incêndio, quanto mais afinado esse sistema estiver, é melhor para todos, né? Porque quando o bombeiro ele certifica ali o ABCB, que está tudo em ordem, ele pode certificar conforme a análise dele, para 1 ano, 3 anos ou 4 anos. Depende da quantidade de pessoas que moram no edifício, depende da região, depende dos critérios ali que os oficiais seguem, né? Mas não significa que esses dispositivos, as centrais, por exemplo, um sistema de pressurização de escada de emergência, vai ficar em ordem durante todo esse tempo de validade do ABCB, né, sem apresentar nenhum problema. Então, a inspeção, né, preditiva, preventiva, eu creio que é extremamente importante e também deve ser conscientizar essa rotina aos condomínios, né, partindo do síndico, com assessoria, tudo, e fazer essa conscientização. Aí, voltando um pouquinho no que o Franklin estava explicando lá, ele estava comparando com o seguro, né? Eu queria saber do Franklin qual as orientações em relação à emissão do AVCB ou análise para a emissão, comparando com o SPDA de um condomínio, tá? Um sistema de proteção de descarga atmosférica. Se eu não me engano, há algum tempo atrás, era competência do bombeiro de avaliar o SPDA e depois, pelo menos aqui na nossa região, né, no estado de São Paulo, o bombeiro deixou de ver esse quesito, que é sobre o para-raio. Então, Marcelo, sobre isso aqui no Espírito Santo não deixou, não. O SPDA ainda é item de vistoria. Em relação ao SPDA, primeiramente, o SPDA tem que estar em estado físico adequado. Já fiz inspeção é porque aqui Vitória é beira-mar, né? Eu já fiz inspeção predial em uma edificação que o SPDA tava só o espírito dele ali, né? Já tava só o espírito, estava todo corroído, todo oxidado. E aqui no estado do Espírito Santo eles pedem o laudo de continuidade elétrica da SPDA. Então, aqui os profissionais eles precisam ser
cadastrados no Corpo de Bombeiros, né? Então, aí, o que o condomínio faz para avaliar o SPDA? O condomínio contrata um profissional cadastrado, né? Normalmente um engenheiro eletricista, e aí o engenheiro eletricista vai fazer o teste de continuidade. E aí, o teste de continuidade estando certinho, ele vai emitir um laudo que já é um laudo padrão do Corpo de Bombeiros. O laudo já é padrão, ele só vai preencher como se fosse uma ficha, né? Vai preencher essa ficha, esse laudo padrão, emitir a RT, e aí, para o bombeiro, está verificado. Isso tem validade de 5 anos. Se eu não me engano, são 5 anos de validade. Né? Então, aí precisa alertar o engenheiro, mas normalmente os engenheiros aqui eles já são cadastrados, eles já sabem. Que a RT dele precisa ter validade de 5 anos também, para acompanhar a validade do teste. Só que, assim, no início, teve um bate-cabeça, porque 5 anos é um tempo meio longo, né? Porque quem deu esse prazo foi o bombeiro. Esse prazo não segue nenhuma NBR, nada. É uma norma técnica do Bombeiro do Espírito Santo. Então, o que alguns engenheiros fazem com os condomínios, eles fazem um contrato que anualmente eles fazem uma revisão. Né? Ele emite a RT com validade de 5 anos, mas aí, anualmente, ele faz uma revisão, ele faz um novo teste. Então, alguns engenheiros estão fazendo isso, que é para melhorar realmente a confiabilidade, né, do sistema. Então, a SPDA aqui no Espírito Santo não deixou de ser item de, de verificação no bombeiro, não. Não sei por que São Paulo fez isso, mas aqui no estado, não. Eu, Continua sendo. eu E citei Frank, pela nossa região aqui, né, que é Assis, e nas vistorias, né, do oficial de bombeiro, que eu questionei, ele falou que esse item deixou de ser obrigatório, né, no normativo, mas nós sabemos que uma emergência, né, numa destruição, alguma coisa assim, com certeza a seguradora, para ressarcir os danos ali, para honrar a cobertura, ela pede, né, porque ela sabe que ela começa com várias resistências, né? Então, o condomínio dispondo do laudo de engenharia, né? É um laudo técnico e fotográfico, inclusive, com a RT recolhida, tudo, demonstrando que o SPDA está em ordem. É uma dor de cabeça a menos aí na fase aí de ressarcimento aí pela seguradora. Aconteceu no o, meu condomínio. Meu condomínio. Eu acho que foi, tem uns 2, 3 anos, deu uma tempestade bem forte mesmo. Aí queimou um monte de aparelho no condomínio todo. Graças a Deus o SPDA estava em dia. Aí o seguro ressarciu os moradores. Mas se o SPDA não tivesse em dia, não teria ressarcido. Franklin, aquele síndico que está se preparando para o AVCB, né? Ele vai tirar pela primeira vez ou renovar. Tem alguma dica prática alguma coisa que ele já possa fazer? O que você passa para a gente desse momento? Essa pergunta é maravilhosa. Primeira coisa que o síndico precisa ter é o projeto de incêndio. A primeira coisa. O ideal é que todos os prédios, todas as edificações, todos os condomínios tivessem o projeto de incêndio devidamente arquivado. Por que isso? Porque, pelo menos aqui no Espírito Santo, gente, a vistoria de incêndio é cara crachá. É cara crachá. Que o vistoriador vai fazer? Vai ver o projeto e vai comparar com a realidade, o que está instalado. Se o que tiver instalado, se as instalações estiverem batendo com o projeto aprovado, ele vai emitir o alvará. Simples assim, né? É um simples complexo, né? Mas, em tese, é simples assim.
Alguns condomínios, eu tenho o caso, não lembro quem que falou que o prédio dela, o edifício, o condomínio dela é pequeno e ela teve problema com renovação. Esqueci o nome dele. Verônica. Verônica. Isso, Verônica. Eu fiz inspeção predial num prédio com o mesmo problema dela. É uma edificação, tem 6 pavimentos e é um apartamento por pavimento. Então, tem 6 apartamentos. E esse apartamento, esse prédio é de 2000, então já tem 24 anos. E nunca fez, a síndica, ela crê que teve a autorização do bombeiro somente quando pegou a BITS, e depois nunca mais renovou o alvará. Nunca mais. E aí quando eu fiz a inspeção predial, e eu avisei ela, olha, eu vou ter que colocar isso no laudo. Aí eu coloquei no laudo como uma anomalia crítica, porque qualquer anomalia nessa parte de incêndio e pânico precisa ser relacionado como crítico. Só que ela fala, Franklin, eu não tenho projeto, eu não sei nem o que fazer. Então, pessoal, nesses casos, a edificação precisa ter um projeto. Não tem muito para onde correr. Sim, mesmo assim, vai se basear no projeto antigo. Não precisa renovar, a não ser que você bom, a legislação do Espírito Santo diz isso. Não sei exatamente como é em outros estados. A não ser que você faça uma ampliação, a legislação do Espírito Santo. A não ser que você faça uma ampliação acima de 50% da área, você pode basear a sua renovação no projeto existente, que o bombeiro vai seguir o projeto aprovado, independente da época. Então, essa síndica, o que ela precisa fazer para renovar? Esse é o caso mais crítico. O que ela precisa fazer para renovar o alvará dela? Primeira coisa, ela precisa fazer o projeto. Ela precisa contratar alguém para fazer o projeto de incêndio. Como a edificação é de 2000, o bombeiro aqui do Espírito Santo não vai exigir que o projeto obedeça à legislação atual, porque a edificação é antiga. Então, o projetista vai seguir a legislação inerente ao ano em que a edificação recebeu a BITS, né? Recebeu a autorização de funcionamento. Então, a primeira coisa, projeto, precisa do projeto. Segunda questão que os síndicos precisam estar atentos, é o que o nosso amigo Marcelo falou. Precisa verificar se todos os equipamentos de segurança contra incêndio e pânico estão em dia. Precisa verificar se todos os extintores estão com as devidas manutenções feitas, com as devidas recargas. Precisa verificar se o sistema de hidrante de parede, né, está completo. Se foi feito o teste hidrostático das mangueiras, se está tudo em dia. Então, precisa verificar. Sem som. E caiu seu som, Franklin. Está me ouvindo? Agora voltou. Voltou. Precisa verificar se o sistema de iluminação de emergência está funcionando direitinho, se o alarme está funcionando. Enfim, todas essas questões. Todos os aparelhos, esse é o dever de casa básico. Para vocês terem uma ideia, aqui no Espírito Santo, quando o síndico ele vai solicitar a vistoria, ele já precisa inserir, porque aqui o processo é todo eletrônico. Ele já precisa inserir no sistema toda essa documentação, né? Antes de fazer a solicitação de vistoria. Ele já insere no sistema toda essa documentação, todas as RPs e laudos, tudo aquilo que é exigido. E aí depois ele solicita a vistoria. Agora tem uma outra questão que é importante verificar: a manutenção
de outros sistemas que podem influenciar a segurança contra incêndio de pânico também. Por exemplo, um dos principais, o sistema elétrico. O sistema elétrico. Porque se o vistoriador ele chega no prédio e vê aquele monte de fio desencapado, gente, esquece, ele não vai dar o alvará. Ele não vai dar o alvará. E eu estou tendo esse problema em um dos condomínios que eu presto consultoria. Recentemente, um morador deu curto no apartamento do morador, ele chamou o eletricista. Aí o eletricista, na caixa de passagem, viu um bololô de fio todo misturado, dando fuga de corrente, com fio desencapado, uma confusão danada. E aí a síndica me chamou, Frank, dá uma olhada aqui. Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, vocês vão precisar contratar uma empresa para solucionar essa questão, porque senão o bombeiro vai bater aqui e você esquece seu alvará, ele não vai dar. Então, esses outros sistemas precisam também estar, principalmente o sistema elétrico. O bombeiro ele bate muito em cima do sistema elétrico, que é o que pode gerar mais transtorno mesmo. O sistema elétrico tem que estar tinindo em dia. E uma outra questão também que se olha muito, o acesso aos equipamentos de proteção contra incêndio de pânico, né? Acesso a extintor, acesso ao sistema de grande parede, ou às rotas de fuga, tudo isso precisa estar desimpedido, precisa ter acesso livre, precisa ter acesso livre. Teve um condomínio, um cliente meu, que ele não conseguiu alvará, estava tudo certinho, mas ele não conseguiu alvará porque o bombeiro chegou para fazer a vistoria, porque acontece muito na Dinamarca e na Noruega, aqui no Brasil não acontece essas coisas, mas estava tendo muito roubo de, de, de latão, né? Porque a chave de mangueira ali do SHP é de latão, o, a, as conexões da mangueira latão, né? Então, isso na Noruega, a gente rouba muito, aqui no Brasil, pouco. Então, estava tendo muito roubo disso. No condomínio, ele meteu cadeado no sistema ajudante de parede. Ele meteu o cadeado. Aí o bombeiro foi fazer a vistoria, ele nem não viu mais nada. Dali ele já voltou. Falou, olha, resolve essa situação, depois se solicita nova vistoria. Então, precisa estar desimpedido, infelizmente. E como é que... Franklin, desculpa, só para aproveitar o time, aqui em São Paulo tem síndico que está chumbando o recalque de cimento e concreto para não roubarem a peça do recalque. O bombeiro vai aprovar nada também. Pô, esquece, não vai. Então, assim, e o bombeiro está coberto de razão, porque um- uma, você imagina um incêndio naquele pavimento. Aí o morador sai no desespero, porque o extintor de incêndio, gente, é para princípio de incêndio. Mas a partir de determinado momento, o extintor não serve mais para nada. Aí o que ajuda? O SHP, Sistema de Grande Parede. Aí o morador está lá na correria e a porta do SHP está trancada. E aí? E aí o fogo já acabou com o apartamento dele. Então, assim, eu sei que existe essa questão de segurança pública, questão muito difícil, mas não tem jeito. Precisa, todos os acessos, todas as rotas de fuga, tudo isso precisa estar desimpedido, precisa estar livre. Tem uma outra questão, o SHP incompleto. É muito comum, muito comum. SHP incompleto. Todo SHP precisa ter a mangueira, o esguicho e a chave de mangueira. E o adaptador. E o adaptador. A Verônica tá perguntando sobre tapetes e vasos nos corredores. Se quando o perito for fazer, o bombeiro for fazer a inspeção, se ele vai
negar para ela. Só se ele se estiver atrapalhando a rota de fuga, ou estiver na frente de algum elemento, algum equipamento de proteção contra incêndio de pânico. Fora isso, não vai aplicar com isso, não. Tá. Assim, cada historiador é uma cabeça, mas dificilmente vai aplicar com isso. Dificilmente. Ok? Então, essas questões, isso aí é o dever de cada. Isso tudo estando certinho, todos os testes feitos, tudo seguindo o projeto certinho, vocês vão conseguir o alvará de vocês. Você Ok? quer fazer alguma pergunta, Monei? Assim, na verdade, uma pergunta e até um esclarecimento. Aqui em São Paulo, é obrigatório, sim, ter o projeto. Sem o projeto, não se faz nem a entrada do pedido da vistoria. Então, o projeto tem que estar já aprovado e não é só ter o projeto, é executadas as adaptações na edificação de acordo com o projeto. Aquilo que você falou, o cara é crachá, né? Ele vai olhar o projeto, chega lá, tá. E em relação ao SPDA e a parte elétrica, o que em São Paulo acontece, e como é estadual, eu acredito que em todos os municípios também aconteçam isso, o bombeiro deixou de ele fazer a vistoria do SPDA e a vistoria da elétrica. Mas é obrigatório ter, que a gente chama de anexo K, constar o laudo da vistoria do SPDA, com o teste de continuidade, tudo certinho. E a NR10 também, que é a parte elétrica. Então, não deixou de ser uma exigência para aprovação do auto de vistoria. Certo? Eu queria uma pergunta que eu queria fazer em relação aos hidrantes, por exemplo. Eu estou no momento nesse um prédio novo que eu estou trabalhando, eu vou começar a executar as adequações para a VCB, que já estava meio mal parado há quase 3 anos aqui no prédio e nenhum outro síndico tinha conseguido executar. E houve uma discussão sobre os materiais dos hidrantes. Eu queria ouvir do Franklin a recomendação sobre esses materiais da tubulação do hidrante. Qual a sua opinião entre cobre, aço galvanizado e aço carbono? Ok. Normalmente, as edificações optam pelo mais barato, né? Isso é comum. Que é o galvanizado. É o galvanizado. É o que normalmente se opta. Mas o galvanizado ele tem uma questão. Não sei exatamente como é em São Paulo, mas São Paulo também acredito que em São Paulo, embora não tenha proximidade com o litoral, ele possui muita poluição atmosférica, né? Então tem gases dentro. Correto. Então, aqui no Espírito Santo, o galvanizado ele oxida bastante. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que trocar toda uma rede a rede do hidrante de recalque. Hum. A rede do hidrante de recalque, a gente fez uma obra num quartel aqui no município de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo. E nessa obra, o que aconteceu? A tubulação do hidrante de recalque, que subia para a caixa d'água, essa tubulação ela oxidou tanto que ela rompeu. E ela estava no subsolo, no solo, né? E ela Uhum. rompeu e era a entrada da garagem operacional. Aí o que aconteceu com o piso da garagem? O piso da garagem cedeu. Então a gente Poxa vida. foi brabo. A gente teve que trocar toda essa tubulação de galvanizado. Então, assim, o galvanizado ele é mais em conta, mas ele tem essa, essa questão. Então, o que a de cobre não teria, né? A de cobre ela duraria mais tempo, embora com o passar do tempo ela vai criando uma crostazinha, né? É que o cobre também ele oxida, né, na velocidade e não da forma que o, o aço ele oxida, mas ele vai criando uma crostazinha azul, né? Então, assim, com o passar do tempo, essa crosta, em algumas passagens, pode dar uma obstruída, né? Pode dificultar o fluxo.
Mas aí questão também de manutenção preventiva, né? Manutenção preventiva para resolver. Então, o cobre ele tem essa vantagem, ele tem uma durabilidade maior, só que ele tem a questão do preço, né? Ele é mais caro. Muito mais caro. É. E o aço carbono, o que você poderia dizer? Então, o aço carbono, ele já é um elemento um pouco mais novo, né? Um pouco mais novo. O aço carbono, ele tem uma resistência muito grande a impacto, essas questões. Só que aí o custo dele eu não sei exatamente te informar se ele é muito mais caro do que os outros dois. Não, não é. Não é. Eu vou, optei pelo aço carbono na execução do projeto aqui, inclusive. O custo Qual a dele é diferença? menor que o de cobre, É menor que o de cobre. Mas qual que é a relação dos três, Munei? e ele tem uma durabilidade maior do que a do galvanizado. Ele O tem aço uma carbono, sim. E a relação de preço em relação ao de cobre é bem inferior ao de cobre. E é muito mais fácil e rápido a instalação deles, porque ele tem um sistema de conexões, Groover, né, que fala, que hoje o sistema de São Paulo do metrô usa há mais de 50 anos essa tecnologia e está lá intacto, sem problema nenhum. ele tem uma Então, durabilidade boa. E ele é muito resistente a impacto, vibração. Ele tem uma resistência. exato. Esteticamente fica mais bonito também, porque para fazer tubulação aparente, por exemplo, então eu acabei optando por essa. Eu acho Eu uma queria, solução interessante, sim. legal. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. Aqui em São Paulo está tendo uma orientação agora, até porque aqui não é a Dinamarca, nem, nem a Noruega. Aqui em São Paulo tem tido muito roubo mesmo de recalque, da parte de latão, do recalque, bastante mesmo. E agora está. Eu não sei se já chegou numa normativa ou se é uma opção do projeto e o projeto foi aprovado. O recalque não ser mais subterrâneo. Eu queria saber da tua opinião, se aí no Espírito Santo está acontecendo isso, porque para além do problema de ser subterrâneo e acontecer esses assaltos, esses roubos, tem também o risco de acidente dos pedestres, né, sobre a calçada, que já aconteceu vários casos de caírem ou quebrar a tampa, enfim. Qual a sua opinião sobre isso, por favor? Então, nesse quartel que nós fizemos a reforma, nós colocamos ele aparente. Nós, Elevado, elevado. nós já tiramos ele do subsolo já. Aqui é permitido também. Pessoalmente, eu acho muito interessante. Só que, assim, ele precisa estar de fácil acesso para a viatura do bombeiro, né? Porque ele tem duas funções de hidrante de recalque. Ele serve tanto para abastecer a viatura com a água da caixa, né? Quanto para o contrário também, para pressurizar o sistema de dentro de parede através da pressão da bomba da viatura, do caminhão de bombeiro, né? Correto. Então, ele precisa estar num local de fácil acesso. Normalmente é na fachada, ele tem que estar num local de fácil acesso. No quartel, como o quartel ele é aberto, ele ficou na fachada mesmo, do quartel. Eu acho uma solução interessante, tanto que é o que a gente aplicou lá no quartel. Por quê? A tubulação ela vai estar aparente, você vai conseguir ver a degradação, a manutenção vai ser muito facilitada, né? Esse foi o principal motivo que nós preferimos deixar ela aparente, né? E Legal. a questão também de roubo, você está vendo, né? Às vezes você consegue, você pode deixar ela mais próximo da onde está a portaria, na visão do porteiro. Isso também pode ser um fator de segurança a mais. O que acontecia aqui em São Paulo, o pessoal deixava o adaptador dentro do recalque. Então, no meu outro prédio, a gente deixa o adaptador na recepção na portaria do prédio. Não precisa deixar conectado ali na ponta do recalque, né? Entendi. Nas guarnições também eles têm os adaptadores. Na maioria, pelo menos aqui no Espírito Santo, os caminhões têm os adaptadores. Tá bom. Franklin, Obrigado. o que você julga que é
essencial ou imprescindível para o condomínio ter no sistema de combate a incêndio? Então, primeiramente o projeto, como eu falei, né? O projeto é fundamental. As edificações que não têm projeto, elas podem ir no arquivo do bombeiro. Agora, se o arquivo do bombeiro não tiver, aí precisa realmente fazer um novo projeto. Mas o sistema, vamos lá nos aparelhos. Fundamental, o extintor, que é o mais básico, e precisa estar em dia, precisa estar funcionando direitinho. O SHP, o sistema de dentro de parede, ele é muito eficaz, né, no combate. Vocês têm uma ideia, quando trabalhava no operacional, teve alguns incêndios que nós fomos chamados e que, quando nós chegamos na edificação, já tinha sido debelado, porque o morador puxou ali a mangueira e acionou o hidrante de parede e conseguiu debelar o incêndio ali no estágio menos avançado ainda, né? Isso evita muita coisa. Então, o sistema de hidrante de parede é fundamental, e mais fundamental do que ter o sistema de hidrante de parede funcionando é as pessoas saber usá-lo. Isso aí é uma questão importantíssima. Embora ele seja muito intuitivo, na hora do desespero ali, na hora da correria, a pessoa pode bater cabeça. Então, assim, é importante saber usá-lo. É interessantíssimo se no condomínio isso fosse treinado. O sistema de iluminação de emergência, porque no incêndio a primeira coisa que se desliga é a luz, é a energia, e aí o sistema de iluminação de emergência e o sistema de iluminação de emergência e as placas sinalizadoras, elas vão ser fundamentais para indicar o caminho da rota de fuga. Com relação aos extintores, teve uma pergunta aí, pelo menos aqui no Espírito Santo, não é obrigatório ser ABC, não. Não é obrigatório. O que acontece é que alguns síndicos preferem substituir os outros, né, o A e o B, pelo ABC, porque aí como é que fala? Ele, ele torna igual, né? Acho que facilita a questão de compra, de aquisição, ele dá uma padronizada, ele padroniza os extintores, ok? Só que tem uma questão. Por exemplo, aqui no bombeiro existe uma norma específica. Uma norma específica, eu não sei como é em outros estados, mas tem uma norma específica aqui, que, por exemplo, se você tem um extintor classe A, e a capacidade de incêndio dele, a capacidade extintora dele é, sei lá, de 20A. O extintor ABC ele não pode ter uma capacidade extintora menor. Ele precisa ter a mesma capacidade extintora. Então, você pode substituir esses outros extintores pelo extintor ABC? Pode, mas ele precisa respeitar essa capacidade extintora, ok? Pelo menos aqui no Espírito Santo. Aí aqui no Espírito Santo existem algumas outras regras. Você substituir os extintores que estão previstos em projeto pelo ABC, você precisa preencher lá um memorial, precisa ter a RT do engenheiro, tem algumas questões específicas. Mas com relação a que é obrigatório ser o ABC, não. Aqui no Espírito Santo, pelo menos, não é obrigatório. Outra pergunta, alguém mais levantou a mão? Ney, de novo? Aí, Frank, essa é uma pergunta que eu estava pensando em te fazer e o Jorge ali fez em relação ao tipo ABC. Eu tô implementando o extintor tipo ABC e respeitando essa necessidade definida no projeto da capacidade extintora do aparelho, né? E eu estou usando um extintor ABC de 2 quilos e ele tem a capacidade extintora igual a de um AP, de água pressurizada, e 2 vezes a capacidade extintora do pó químico.
E de 2 quilos. Se você adquirir ele maior, maior, de mais peso, ele vai ter uma capacidade também maior. Aqui em São Paulo tem uma norma que autoriza a substituição do extintor, respeitando a necessidade da capacidade extintora por pavimento. Então tem assim, em média, uma regra de você pode substituir todos de água por um ABC, mas tem que manter o de pó químico também. Aí você vai ter uma capacidade de cintura até maior do que aquela definida no projeto. Eu, pessoalmente, acho uma grande vantagem hoje ter o ABC, porque ele é muito mais fácil de operar, é muito leve, qualquer pessoa pode operar ele. Um de água AP é muito grande, muito pesado, e ele tem uma outra grande vantagem: a recarga dele é só de 5 em 5 anos. O importante é manter o extintor vistoriado anualmente. Quando vai fazer a manutenção anual, fazer a vistoria também do extintor ABC para certificar que ele está na pressão correta, que ele não teve nenhum escape. Sim. Então, É interessante. Outra coisa que aqui no Espírito Santo se exige, e que eu acho que em outros estados também, é a distância percorrida até o acesso ao extintor, precisa ser respeitado, né? A distância regulamentar, porque o extintor, porque, por exemplo, você tem um extintor de água e um extintor de pó químico, né? Vamos aí, hipoteticamente. Você tem um extintor de água e um extintor de pó químico, cada um em uma ponta do corredor, né? Aí você vai substituir pelo de pó químico. Esse extintor, quando for instalado, ele precisa respeitar essas mesmas distâncias, porque não pode alongar a distância percorrida até o extintor. Isso aqui no Espírito Santo também é exigido. E aqui no Espírito Santo, você pode substituir todos pelo de ABC. Pode ok. substituir. E só tem outra questão também. Por exemplo, eu tenho um extintor de ABC e vamos supor que a capacidade extintora dele seja de 20 AB, né? Ou de 20 PC. Vamos imaginar. Eu não posso ter a capacidade extintora de projeto. Eu não posso ter 2 extintores de 10, entendeu? Uhum. 2 extintores de 10 não vai substituir um de 20. Precisa ser um de 20. É de 20 ou superior. Isso também é uma questão que é exigida aqui no Espírito Santo. E Ok. um tema importante que acho que todo mundo que, né, passou pela posição de síndico ou subsíndico e tudo mais é a questão de como motivar o morador a participar da brigada, né? Como é que a gente consegue trazer essa urgência ou essa necessidade ou esse senso de cidadania para que, né, a gente tenha participantes da brigada? Porque muitas vezes você faz uma chamada de brigada e praticamente não aparece ninguém, né? Você tem aí uma dica mágica que a gente tem ali uma palavra que todo mundo fala, putz, realmente é importante. Você tem esse caminho Essa é a das resposta de pedras? $1 milhão, né? Meu amigo, quem tiver a solução para isso aí, manda para mim. É questão de educação. Isso aí, pessoal, é cultural. Infelizmente, é, o nosso povo não tem essa cultura de prevenção. Eu acho que é algo que está nascendo, está começando a se criar. Mas talvez a nossa geração não alcance isso, essa cultura de prevenção. Se você, isso se deve a alguns fatores, né? Eu acho que nossas condições climáticas, tal. E, por exemplo, no Japão, que eles todo dia tem um terremoto lá, essa cultura de prevenção é muito forte. Então, os condomínios, as edificações lá sempre têm treinamento de prevenção contra incêndio e pânico. Por exemplo, se o incêndio ocorre em uma edificação no Japão, o morador já sabe qual é a rota de fuga, já sabe onde ele tem que ir, o que tem que fazer, o ponto de encontro, vai saber operar o SHP, vai saber operar o extintor. É uma questão cultural. Infelizmente, no Brasil, nós não temos essa cultura. Quando eu trabalhava na gerência lá de brigadas do bombeiro, gente, é uma coisa que eu fiquei até meio frustrado, porque eu trabalhava com isso, eu dava treinamento de brigada.
E aí, eu conversando com o síndico aqui do meu condomínio, eu falei, cara, o que que você acha da gente fazer um treinamento de brigada? Poxa, eu dou treinamento de graça. Eu já tenho o, a apresentação. É só o condomínio conseguir aí os extintores, pega esses extintores que estão vencidos, vamos treinar com eles. Poxa, eu treino os moradores, tal. Ele falou, nossa, que legal, tal, mas nunca foi para frente. Então, eu acho que é uma questão cultural que, é, que não tem muito. Eu acho assim, que você como síndico, você pode tentar estimular, né? Talvez você tenha o conhecimento, ou conheça alguém que tem, ou se for o caso, contrate alguém que possa dar esse treinamento e tente fazer isso por conta própria. Nem que apareça só um ou dois moradores, mas o importante é começar. Né? Não, poxa, tô chateado, só dois moradores que apareceram para fazer o treinamento, mas vão ser dois moradores treinados, já é melhor que nada. Eu tenho uma dica. Diga aí, é importante. Eu experimentei e deu certo. Tem dado certo no outro prédio, pelo menos. Fazer anualmente o exercício de esvaziamento, de evacuação do prédio. Isso estimula os moradores a perceber que tem alguém que teve um conhecimento diferenciado do dele. Isso dá certo. E esse treinamento seria fundamental. Fundamental. Quando eu trabalhava nessa sessão de brigada, a gente participava muito de. Mas acontecia mais em empresas, né? Empresas, hospitais, condomínio residencial, a gente fez uma vez só. Eu trabalhei 3 ou 4 anos na sessão de brigada e só uma vez que a gente conseguiu fazer em condomínio residencial. Mas em empresas, hospitais, isso acontecia mais vezes. A gente ia fazer as simulações de incêndio. Gente, é uma diferença enorme da primeira simulação, né, quando você faz a primeira simulação e o empreendimento, a empresa, ela continua fazendo os treinamentos. Porque a diferença de tempo da primeira simulação para a última simulação é muito grande. Né? A Estudando. primeira simulação demora 12 minutos para evacuar os locais. Na última, quando o pessoal está treinado, é 3, 4 minutos. E isso é uma diferença muito grande para salvar vidas em uma situação de emergência. Né? Isso é uma diferença muito grande. Fizeram uma pergunta aí sobre porta corta-fogo. Poderia repetir? Deixa eu achar aqui. Porta corta-fogo? Tipo. Já Ele tem está vários. perguntando se é obrigatório que na porta corta-fogos tenha mola para mantê-las fechadas. Isso. É obrigatório. Tem que ter algum sistema que a porta abre e fecha. Tem que ter algum sistema elástico, né? Que a porta vai abrir e fechar. E que a mola seja suficientemente forte para trancar a porta, né? Tem que ter. E, Não só e, encostar a porta. E as e portas mesmo destruídas, pessoal. Não pode. Outra experiência de inspeção predial. Já fiz uma inspeção predial que se abria a porta tinha uma cadeira atrás da porta, corta-fogo. seguindo nas dicas que o Monei falou de brigada, eu acho que um caminho também é nos prédios residenciais fazer algum tipo de comunicação para você envolver as crianças. Para que as crianças falem, pai, vai ter treinamento de brigada hoje, hein? E daí o pai fica constrangido de falar, puta, eu não vou, né? Então, algum tipo de comunicação, algum tipo de ação que você envolva as crianças, é importante que daí o filho vai cobrar do pai que ele participe desse treinamento. A minha esposa lembrou de um fato interessante que aconteceu no nosso prédio. Nosso prédio, uma vez, teve um princípio de incêndio. Aqui acontece cada coisa. Teve um princípio de incêndio. E aí acionaram o alarme, isso era umas 10 horas da noite. Acionaram o alarme e todo mundo ficou assim, olhando um para o outro, sem saber, gente, o que está acontecendo. Aí, mas como a gente ouviu o alarme, eu falei, olha, esse alarme é de incêndio. Só que a gente fica naquela dúvida, é trote ou é real, né?
Aí, mas do jeito a gente pegamos nossa filhinha no berço, estava dormindo, pegamos, saímos do jeito que a gente estava. Gente, foi uma bateção de cabeça de gente descendo a escada. E o pessoal não sabia onde descia, não sabia onde se reunia. A minha sogra, tadinha, todo o pavimento, ela queria entrar no pavimento, pegando um avião, se fosse incêndio, a senhora já tinha morrido, ela estava perdida. E aí eu fico imaginando, se houvesse um treinamento, as pessoas saberiam como agir. Graças a Deus foi um princípio de incêndio, não foi nem em nenhum apartamento, foi no shift de informática, no térreo, e aí a fumaça subiu pelas tubulações, e era muita fumaça, aí dava a impressão de que algum apartamento estava pegando fogo. Graças a Deus não foi. Mas se fosse um incêndio para valer, um incêndio de grandes proporções, seria um risco enorme, e as pessoas não sabiam muito o que fazer. Então, o treinamento ele é fundamental. Sim. E agora, o meu amigo Franklin, agora eu vou te colocar na fogueira, né? Estamos falando de incêndio, eu vou te colocar na fogueira. É o seguinte, carro elétrico, como é que está essa história? Como é que está no Espírito Santo? Como é que está no Brasil? Pode ter, não pode ter? Pega fogo, não pega fogo? Tem que ter ali a vaga espaçada, não é? Tem que ter um sprinkler em cima. Como é que você está vendo essa história toda do carro elétrico em condomínio? Então, meus amigos, que situação, né? Isso é Que tudo muito situação. novo. É tudo muito novo. Eu estava conversando sobre isso, foi anteontem. Eu trabalho, a gerência de engenharia onde eu trabalho fica no prédio do Centro de Atividades Técnicas, que é o centro que, que doutrina essa parte de prevenção contra incêndio e pânico aqui no Bombeiro. E eu estava conversando com um capitão amigo meu, que ele é perito. Olha, eu não quero desesperar ninguém. Calma, não fujam para as colinas, calma, não se desespere. Mas ele falou que recentemente ele fez perícia em 3 incêndios e tiveram início na bateria daquelas mobiletes elétricas, aquelas mobiletes, aquelas scooters elétricas, né? Então, foram 3 eventos que ele periciou e isso tem acontecido, tem acontecido. Carro elétrico ainda não, pelo menos aqui no Espírito Santo, ainda não tivemos caso. Carro elétrico. Mas essas scooterzinhas, essas mobiletes elétricas já teve. E o que que acontece com relação à norma? Ainda não existe uma norma. Aqui no Espírito Santo, São Paulo também eu sei que não existe uma norma. Na verdade, recebemos hoje, ó, foi até bom você falar, meu celular está descarregando. Recebemos hoje uma circular da Liga de Bombeiros do Brasil, a Liga Bom, que é um estudo que reúne todos os comandantes gerais do bombeiro, dos corpos de bombeiros do país inteiro. E eles estão se debruçando sobre esse assunto. Estão se debruçando sobre esse assunto. Eles estão organizando uma comissão que vai fazer uma visita à China e eu não lembro qual país da Europa. Vão fazer uma visita e verificar como que isso está sendo feito nesses países. E aí, a partir daí, é que vão trazer algum tipo de regulamentação aqui para o Brasil. Provavelmente São Paulo é que normalmente é o primeiro estado a regulamentar. São Paulo tentou regulamentar, São Paulo tentou normatizar. Ele chegou a fazer uma minuta da norma, só que deu uma celeuma danada, porque a minuta praticamente inviabilizava você ter carro elétrico em condomínio. Inviabilizava, porque exigiu tanta coisa, exigiu sprinkler, exigiu espaçamento de não sei quantos metros, exigiu um monte de coisa e inviabilizava. Aí foi uma celeuma danada, os condomínios, as associações bateram. Hã? Uma, Os condomínios, as associações bateram muito no bombeiro, aí o bombeiro nem lançou norma, o bombeiro havia lançado só a minuta. Então, isso tudo está em pesquisa ainda, gente, não existe uma norma. O que acontece é o seguinte, acontece no Corpo de Bombeiros de São Paulo, e
e isso tende a ser copiado em outros estados do Brasil. Quando um condomínio ele instala, por exemplo, um carregador, né, um carregador lá de bateria de carro elétrico, o bombeiro ele coloca ele descreve no alvará, né, condomínio possui carregador de bateria elétrica, porque assim o bombeiro ele não se responsabiliza por isso. Então, uma responsabilidade do condomínio, entendeu? Mas é importante, se vocês quiserem instalar esses carregadores no condomínio de vocês, é importante ter um projeto elétrico próprio, verificar se a rede do condomínio ela suporta esse carregador, e se eu não me engano, precisa de uma autorização da ANEEL também. Então, é importante vocês verificarem essas questões. Mas, de norma, ainda não existe uma norma clara. Tá? Não se desesperem, né? Umas mobiletezinhas, umas escutezinhas aí pegou fogo, mas o que o perito falou? Que elas pegaram fogo porque ficou muito tempo carregando. Tipo assim, a bateria carregou e a pessoa continuou, deixou continuar carregando, né? E aí, nisso aí, eu acho que superaqueceu e pegou fogo. E aí gerou um incêndio aí. Mas são cuidados que a gente precisa ter. Então, basicamente isso. Alguma outra dúvida com relação a isso? Esse é um assunto bem novo e certamente está tirando o sono de alguns síndicos. Não, exatamente, porque assim, o que eu vejo, é, alguns casos isolados, é o morador pressionando o síndico e o síndico permitindo que esse morador faça uma instalação que ele puxa do quadro de luz, algo do tipo, né? Puxa do quadro uma instalação que vai até a vaga do morador para ele instalar o carregador na vaga dele, alguma coisa desse tipo. Não façam isso. Se vocês quiserem fazer, contrate um engenheiro eletricista. O engenheiro eletricista vai fazer um projetinho, vai verificar as questões de segurança, vai verificar a questão de carga, né, capacidade da edificação. Não façam de qualquer jeito. Isso aí realmente pode vir a dar. São consequências que a gente ainda não sabe ao certo todas as consequências que pode ter. Não, e até questão de tarifação, né? Porque se eu puxo do quadro, né? Eu tô pagando, eu tô abastecendo o meu carro e todo mundo tá dividindo, né? Porque tem que tarifar isso direito, fazer toda a separação dessa conta. É um pouco mais complexo. Tem umas empresas que fazem exatamente isso, né? Elas vão nos condomínios, instalam um carregador. Não conheço, não tive contato com nenhum, mas acredito que eles façam toda a instalação seguindo uma boa prática para ter isso de uma forma segura, né? Aqui no meu condomínio eles colocaram, mas eles sacrificaram uma vaga de visitante. Aí colocaram, não lembro se 1 ou 2 pontos de carregamento. Foi quantos pontos? Foi só 2, né? Então, isso, colocaram 2 pontos de carregamento, sacrificaram a vaga de visitante, só que o síndico, o esperto, ele botou do lado de fora, né? Ah, Então, é um local aberto, né? mas daí é uma empresa que colocou esse carregador e o morador que vai lá, carrega e paga para a empresa. Foi uma empresa que colocou. Aí eu não sei se teve projeto, eu não, assim, eu não procurei me inteirar dessas questões, mas foi instalado. Agora, para ser muito sincero para vocês, eu nunca vi ninguém carregando lá. Matar. Instalou, o pessoal pediu, tal, foi aprovado em assembleia, mas até agora não vi nenhum carro carregando lá, não. Não, isso tem, né? Porque no condomínio a pessoa fala: eu quero comprar um carro elétrico, mas eu não posso, porque aqui não tem um carregador, está desvalorizando o nosso patrimônio, é necessário. Aí você fala: está instalado. Não, mas sabe o que é? Agora eu não estou com dinheiro, não vou conseguir comprar, mas é bom saber que está instalado, né? Pois é, É, gasto, né? uma opinião aí, dá licença. Você me fez lembrar, Eduardo, que tem gente, agora é carro elétrico, né, que tem esse problema, mas tem gente que compra carro maior que a capacidade do espaço da vaga que ele tem no condomínio, né? E ainda quer ter o direito de pôr o carro
na vaga, ocupando e avançando a faixa e impedindo o uso da vaga por outro morador. E sobre o carro elétrico, é só uma opinião. Eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem no Brasil para essa regulamentação é a instalação em subsolo. Eu acho que isso é um dos maiores complicadores para essa regulamentação ficar mais atenuada, né? Se na Europa, em outros países, tem muito menos subsolos, porque ele tem áreas, os carros ficam ao ar livre, fica do lado de fora do prédio, e aqui no Brasil não acontece isso. Eu acho que isso é um complicador, né? Não é, Frank? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontece? Subsolo e garagens cobertas, eu acredito, eu acredito que o bombeiro vai solicitar instalação de sprinkler. Eu acredito. Assim, é um chutômetro meu. É um chutômetro. Pode não acontecer, porque eu acho que a reclamação vai ser tão grande. Mas se você analisar pelo critério de segurança, o sprinkler daria maior segurança para a edificação. Porque, vou imaginar, porque o comportamento do incêndio em ambiente fechado, ele é totalmente diferente de um ambiente aberto. Por quê? Porque o ambiente fechado ele não extravasa a fumaça, né? E a fumaça, ela é um grande, ela tem um poder muito grande de disseminação do incêndio. Porque a fumaça ela é grande, a fumaça ela é extremamente quente, ela é tóxica e ela é inflamável. Então, você imagina um ambiente fechado, um subsolo, por exemplo. Imagina que, Deus me livre, lá um carro elétrico, a bateria de um carro elétrico explodiu. A chance desse incêndio se espalhar para outros veículos e essa fumaça superaquecida por convecção espalhar um incêndio para pavimentos superiores é real, é uma chance considerável. Então, eu creio que, analisando pelo critério de segurança, em ambientes fechados, o bombeiro, eu acho que ele vai exigir a instalação de sprinkler. Eu É acho. uma alternativa muito boa, é isso mesmo, concordo com você. E tem uma outra questão, que se me permite, que passa pela NR10, que é a questão da vistoria ou do laudo da elétrica, né? Não sei se o bombeiro entende que não é competência dele laudar a parte elétrica, assim como a do SPDA, como a gente tinha falado, como aqui em São Paulo acontece. Mas é um risco muito alto, realmente. Além do fato do incêndio propriamente, é de uma explosão do veículo, né, em lugares fechados. Perfeito. Obrigado, Franklin. Galera, mais alguém com alguma dúvida, alguma consideração, comentário, angústia, preocupação, Tem no seja de chat, fazer Edu, isso? algumas. Então, Só colocar as teus. do chat a gente fez todos. Está aqui o Jorge falando do caso dele de Brasília, né? Que ele instalou, enfim, tá fazendo esse estudo da, Já da foi? e Do Marcelo. bolo de cenoura já foi? O bolo de cenoura, peraí. Perdi ele aqui. Ele dá uma dica aqui para motivar os moradores, que ele fala mandar um bolo de cenoura, chamar o bolo de cenoura lá no dia da brigada e falar da exigência do Corpo de Bombeiros para a renovação do AVCB e contar que as seguradoras não vão pagar em caso de incêndio, né? Tem que colocar ali, não sei se na ameaça ou na... Qual o segredo de milhões? Se é a ameaça, se é a dor, se é o... Porque até para o AVCB, se não me engano, Franklin, tem que ter, tipo, um morador por... O ideal é um morador por andar, não é? Para ter com treinamento? Então, essas normas variam muito de estado para estado. Aqui no Espírito Santo, edificações residenciais não é obrigatório ter brigada, a não ser que venha como uma medida compensatória. Vamos imaginar que é uma edificação muito antiga, não tem projeto,
ou então fez uma ampliação acima de 50% da sua área original. E só que a estrutura antiga, ela não comporta a aplicação da norma atual, por exemplo. Como medida compensatória, o bombeiro, aqui no Espírito Santo, é instalada uma comissão do bombeiro para avaliar cada caso. E aí, como uma medida compensatória, o bombeiro pode pedir uma brigada. Mas, em regra, edificações residenciais não é exigido brigada. Aqui no Espírito Santo, Em São Paulo, eu acho que é exigido. Em São Paulo, eu acho que para sair o AVCB, você tem que ter a brigada. Você tem que ter um pessoal treinado. Eu tenho quase. Não é isso, Edu? Sim, é obrigatório, mesmo para residencial como para comercial. Para comercial. E é obrigado. Então, então, se é obrigatório, é um plus a mais. Aí vai na ameaça mesmo. tem que ser no bolo de cenoura, na criança e na ameaça. Vai ter que fazer todo a combinação ali para trazer o morador para baixo. Aqui tem. Alguém vai sair? Acho que é isso, né, Ah, pessoal? carros elétricos. Viu mais Acho que alguma? é isso. Aqui, comprador movendo ação contra uma construtora, cujos edifícios chegam às nuvens por causa de carros elétricos nas garagens. Quem quer falar? Acho que é o Hércules. Se quiser falar, nos avise aqui. Se não, aí o Munei falou boa noite, que ele precisou sair, agradeceu. Se alguém mais quiser falar aqui alguma coisa, aproveitar esse tempinho, se não. E para quem é do Espírito Santo e quer o contato do Franklin, ou quer tirar alguma dúvida, alguma consultoria, como é que o pessoal te encontra, Franklin? Muito bom. Pessoal do Espírito Santo que estiver pensando de consultoria na área de engenharia civil, porque como eu sou bombeiro da ativa, eu não posso prestar consultoria na área de segurança contra incêndio e pânico, que dá conflito de interesse. Então, eu não posso. Mas na área de engenharia civil, consultoria em obra, manutenção predial, inspeção predial, avaliação de imóveis, toda essa parte pode anotar o meu e-mail, né? É Franklin Borges 83 Peraí, deixa eu escrever aqui no chat. e Franklin Borges Borges 8 83. @gmail.com, Aham. ou me mandar uma mensagem por WhatsApp, aí 27 Aham. 9985 1173. Franklin, 27. vamos expandir o seu business aí. Então, vamos fazer o seguinte: se eu estou aqui em São Paulo, quero avaliar um plano que me mandaram, um plano de revitalização do meu sistema de incêndio, eu posso te contratar para você fazer uma avaliação, alguma coisa do tipo? Você tem algum. Porque, né, eu acho que a pessoa te mandar um material, você consegue avaliar remotamente, não? Então, é porque, como eu sou bombeiro da ativa, toda essa parte de incêndio e pânico, eu Ah, não, sou. não, digo tudo que relaciona a obra, assim, Ah, alguma não, coisa. obra, tudo. Não, sem dúvida. Obra, avaliação de imóveis, tudo isso eu consigo fazer à distância, sem problema. Ah, plano de manutenção preventivo, Isso, eu, plano de eu consigo manutenção. fazer também. Posso fazer o plano de manutenção preventivo. Aí a gente precisaria fazer uma visita online na edificação, né? Precisaria passar para mim ali os equipamentos, porque o plano de manutenção preventivo que eu faço, ele é personalizado, né? Eu faço específico para aquela edificação, né? Mas tudo isso aí é possível fazer sim. Legal, Franklin, muito obrigado pelo tempo. A gente sabe que, como dizia meu avô, a única coisa que não volta é o tempo, né? Então, quando a gente precisa de um profissional para falar com a gente, trazer um conhecimento, eu agradeço
super de coração pelo momento, pela oportunidade que você nos deu de estar com você para absorver um pouco do seu conhecimento. Então, de novo, muito agradecido, muito obrigado pela parceria. Pessoal, obrigado pela participação. Vai estar amanhã, ou no máximo segunda-feira, vai estar no YouTube. Vou divulgar na comunidade para que os outros síndicos também consigam participar e ver. E, de novo, obrigado, Franklin. Eu que agradeço, meu amigo, eu que agradeço a oportunidade e, se quiser, outras lives sobre outros temas pertinentes à minha especialidade, estou à disposição também. Sabe fazer muqueca? Minha esposa faz uma maravilhosa, mas Autêntica capixaba? autêntica, autêntica. E eu falo para vocês, muqueca é capixaba, o resto é fechada, viu? É isso aí. E na muqueca capixaba, autêntica, vai leite de coco? Não. Leite de coco é invenção de moda. Isso. Passou de ano, é isso aí. Autêntica, a minha, né? Tomate, cebola e azeite, só. Tô certo? E coentro. E coentro. Isso aí. Então tá certo. Muito Obrigado, Franklin. obrigada, gente. Valeu, muito Boa obrigado. noite. Boa noite.